Olá, bem-vindos a mais uma edição da Startup Sintra. Hoje vamos estrear uma nova rubrica com estes nossos grandes parceiros, chamada Vinhos by Made in Portugal, com o apoio também dos Clube Vinhos Portugueses. Meu nome é João Cabral, faço parte da Startup Sintra. O João Alves é o representante da Made in Portugal, é uma das startups que está cá em Quadra, que tem uma loja online que faz vinhos. Connosco temos o único e indiscutível Jorge Cipriano em representação do Clube de Vinhos Portugueses.pt, o blog sobre vinhos, um dos mais famosos, diria mais famoso, mas um dos mais famosos do mundo, quiçá do planeta todo, não é? Da galáxia, do que não. Muito bem, Jorge, que vinhos é que escolheste hoje para nós? Para hoje nós escolhemos, portanto, uma grande diversidade geográfica portuguesa. Portanto, começamos na zona de Trás-os-Montes, com o Casal Faria DOC Trás-os-Montes Reserva Tinto 2014. Temos depois um vinho DOC Dão, produzido pela Quinta dos Monteirinhos Tinto 2014. E por fim, temos um vinho ribatejano da zona do Tejo, atualmente designa-se Tejo, que é um Quinta da Lapa, Regional Tejo, Cabernet Sauvignon Reserva 2015. Great. Vamos experimentar? Bora? Vamos experimentar. Portanto, vamos começar então de norte. Vamos começar por uma zona altamente tradicional na produção de vinhos, especialmente desde o tempo dos romanos, e a atestar que tem o vasto património em lagares graníticos rupestres que lá se encontram e constituem atualmente uma das maiores atrações turísticas. E a nível de clima, tem uma grande oscilação a nível de amplitude térmica anual, especialmente tem invernos extremamente frios, provavelmente e nesta altura estará neve, e verões tórridos nos últimos 3 meses, o que coincide também com a maturação das uvas. Este vinho é produzido com as castas tinta amarela, bastarda e Touriga Franca. Portanto, a tinta amarela é equivalente à trincadeira no sul, que se usa, por exemplo, no Alentejo e restante país. Como poderemos verificar, estes vinhos são relativamente assídulos, dado o solo granítico em que está. Desculpa, não percebi, são quê? Relativamente assídulos. Assídulos? Assídulos. Portanto, dado que o solo é granítico, portanto tem compostos à base de enxofre e, como tal, o enxofre contribui para a acidez do solo. Okay. E a acidez do solo, por sua vez, contribui, portanto, é o terroir onde a videira está plantada e de onde se colhe as uvas. Este vinho foi ainda estagiado durante 6 meses em barricas de carvalho para, de certa forma, amaciar e também debelar um pouco os taninos, que são muito vivos no início, e sendo este vinho ainda de apenas 2014, e pelo que me é dado a entender, é um vinho que temos para muitos anos, portanto pode guardar facilmente durante mais 10, 15 anos, que estará em perfeitas condições de consumo. Já tinha experimentado? Não? Este acho que já o tinha bebido já. E o que é que me dizes do aspecto deste vinho? O aspecto deste vinho, portanto, como se pode verificar, tem uma cor bastante carregada, portanto ele é riquíssimo, especialmente em polifenóis, pirazinas, que são, digamos, o material colorante do vinho e que nos dá a indicação, em especial, da forma como ele foi feito e macerado, ou seja, este vinho teve uma maceração prolongada, no mínimo 2 a 3 semanas em lagares. Ok, muito bem. A nível do aroma, dá-nos aqui uns aromas de frutos pretos silvestres, tipo amoras, mirtilos, portanto, altamente rico em antioxidantes, portanto, benéfico até em termos de saúde, porque os antioxidantes sempre foram altamente, portanto, protetores do nosso corpo. Tanto que assim é, e uma coisa curiosa é que nós vamos, se nos deslocarmos a estas zonas de província, temos imensa gente de 80, 90 anos que ainda conseguem cuidar uma horta, portanto. Nós encontramos estes vinhos aí nas grandes superfícies? Neste momento a Made in Portugal está, portanto, a comercializar o vinho, portanto a forma mais fácil que terá é ser à página da Made in Portugal. Mas eu consigo encontrar um vinho destes nas grandes superfícies? Dificilmente, é um vinho que é difícil de encontrar nas grandes superfícies, e a grande maravilha do mundo dos vinhos é irmos buscar os vinhos
a locais menos Conhecidos. E, Portanto, já sabem, se precisarem de comprar um casal faria reserva que de Trás-os-Montes, venham de Portugal é .com.pt. .com. Muito bem. Já lhe parece uma ótima. Muito bom. Falavas em termos dos aromas e em relação ao paladar, há aqui umas notas de tosta de madeira, não? Está muito discreta as notas de madeira, dado que ele só esteve 6 meses e, portanto, o produtor teve o cuidado de não sobrepor em demasia a barrica ao vinho. Portanto, é muito importante o equilíbrio entre a barrica e o vinho que estamos a beber. Normalmente, estes vinhos com barrica são altamente recomendados para pratos especiados. Portanto, conforme se tempera, conforme se escolhe o vinho. Portanto, como não sei se sabem, existem só em pimentas mais de 200 tipos de pimenta diferentes. Cada qual tem a sua expressão aromática, tal como o vinho, e como dizia até recentemente um ex-rocker Sting, portanto o vinho e a canção trazem sempre uma história. É verdade, eu li esse artigo, estava muito bom. É espetacular. Olha, Final de boca? não, e com que tipo de refeições é que tu achas que Pratos, especialmente carne, assados no forno, bem temperados, também alguns enchidos, queijos o mais seco possível, portanto, para que possamos ter então uma harmonização de conjugação entre os vários sabores e componentes que estão em cada elemento que estamos a provar, inclusivamente até frutos secos. Portanto, normalmente temos o hábito de ter uma cerveja com frutos secos e por que não com vinhos? Uma noz, uma avelã, provavelmente terá uma extraordinária surpresa. Vamos avançar então para o segundo, qual é a segunda escolha? E da região Quinta dos Moteirinhos. Exatamente, João. Portanto, o próximo vinho nós vamos mudar um pouco a região. Vamos entrar na região demarcada do Dão. Neste caso temos um vinho Quinta dos Moteirinhos com denominação de origem controlada no Dão, portanto é um tinto do ano 2014 e é produzido com as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Jaén. Jaén, destacar que é uma das castas mais emblemáticas da região e Touriga Nacional, segundo consta, que é a casta rainha em Portugal, é originária destas paragens. Tal como o vinho Valpasso, que se provou anteriormente, este vinho também está, portanto as vinhas estão assentes em chão granítico, com uma grande diferença, é que está nas faldas da Serra da Estrela e, como tal, está em zona mais de vale, mais protegida de ventos. Contudo, e o que é que isso provoca portanto, estamos em mais baixa altitude. Em Valpaços nós estávamos a 600 metros de altitude, aqui estamos a uma altitude muito menor. E o que é que isso provoca na consistência do vinho? Maturação mais rápida a mais baixa altitude do que a mais alta altitude. Por exemplo, se nós estivéssemos a falar de espumantes, o ideal é ter a elevada altitude. Portanto, nós temos as zonas de Lamego, Morganheira, etc., em que estamos em altitude já nos 700, 800 metros, e o que é que provoca? Que as uvas têm uma maturação mais lenta e facilmente eles acertam nos 9, 10 graus para depois produzir o espumante. Okay. Na segunda fermentação, depois de fechar, aumenta 2, 3 graus, portanto, e nós pretendemos espumantes elegantes. Aqui no caso do Dão, portanto, é um vinho que, contrariamente precisamente ao de Valpaços, a nível do seu corpo, é um pouco mais translúcido, é um granada menos carregado, e a nível de aromas nota-se que teve uma pequena passagem por madeira usada, portanto, temos aqui, em vez de frutos pretos, temos aqui alguns frutos vermelhos menos maduros, tipo framboesa, um bocado de ameixa, menos, e também um ligeiro couro, que é muito típico da zona do Dão. De salientar que a região do Dão, mais de 80% dos produtores utilizam lagares em granito, em pedra, e que faz toda a diferença, especialmente
porque é uma forma até natural de conservar a temperatura. Como sabemos, o granito é um material altamente isolante e como tal, portanto, aliás, se estiver dentro de uma casa com granito, nem sequer consegue ter rede de telemóvel, provavelmente. Se estiver em 3G, nem 3G. Porquê? Porque tanto a acústica como o isolamento termal são da mesma forma. Agora, falando do vinho propriamente dito, portanto, é um vinho que está ainda menos feito com o casal Faria. Porquê? Porque na fase de maturação está um pouco mais fresco. A maturação da uva ou depois do pintor é mais lento, os ciclos vegetativos são mais lentos e, como tal, este vinho, e bem, tem aqui uma graduação de 13 graus, portanto os açúcares assimilados são menores, que significa que tem mais acidez. Ou seja, nós os vinhos ou temos muita acidez ou temos muitos açúcares. Claro, o ideal é nós termos sempre os vinhos secos, mas para haver 13 graus, por exemplo, neste lote, portanto, os açúcares foram muito menores do que aqueles verificados em Valpassos. De referir que no verão nós somos capazes de atingir temperaturas na ordem dos 40 graus e nesta zona de vale, encostada à Serra da Estrela, ainda por cima em cima de lençóis freáticos, portanto, vai baixar os açúcares, logo também o grau do vinho. Mas é muito suave, bebe-se Muito, bem. muito. Encaixa muito bem. Começa bem no- A nível mais... gastronómico, se pretendermos, ainda há bocado, e lá está, ainda há bocado estávamos a falar aqui em voz off de um artista que é Frank Sinatra. Não sei se estamos a ouvir Frank Sinatra. Sabe qual era o prato preferido de Frank Sinatra? Não, qual era? Era, portanto, umas almôndegas com queijo parmesão e massas, que era preparado pela avó dele. Portanto, tal como nós portugueses, também os italianos, que ele era descendente de italianos, adorava comer e beber um bom vinho. Portanto, nós vamos brindar aqui um pouco ao Frank Sinatra, que merece, The Voice merece ser homenageado com um vinho do Dão. O final de boca também é... O vinho de boca é mais prolongado que o casal Faria, em virtude de, lá está, da maceração. As macerações devem estar mais ou menos no mesmo tempo. No entanto, é um vinho mais elegante por ter mais baixo grau e o estágio em madeira terá sido provavelmente mais prolongado, apesar de não vir referido em rótulo, mas normalmente o vinho, quanto mais tempo está na madeira, maior é o comprimento de nota final. Ok. São vinhos que nunca devem ser bebidos em novo. Portanto, porque senão temos toda a acidez, todos os taninos, temos alguma aspereza, a astringência. A astringência é uma característica, não sei se alguma vez já ouviram falar da astringência, mas sabem o que é Nunca a ouvi falar de astringência. astringência. A astringência tem a ver com uma questão da textura. Nós temos uma textura de um tecido, temos a textura do papel, mas o vinho, como ser vivo praticamente que é, também tem a sua textura. Portanto, nós estamos a falar com muita astringência ou sem astringência, é a diferença entre falarmos da aspereza ou falarmos em seda pura. Mas isto é realmente Passa entre a língua e o céu da boca. Super suave este, não é? Sim, muito suave. Muito suave. Portanto, se este vinho tivesse sido bebido mais novo, teria essa... Não teríamos esta satisfação que estamos a ter agora, provavelmente. Portanto, ou seja, os anos fazem... Estamos a ver um vinho de 2014, O outro era 2016, não é? 16. Ok. Não, o outro também era de 2014, por sinal. Sim, Mas agora que falas nisso, um vinho destes seria um vinho a sugerir para guardar? Sim, é um vinho que ainda vai evoluir. consegue evoluir muito mais que o de Trás-os-Montes, que estávamos a falar. Pelo menos mais 10 anos. Portanto, daqui a 30 anos pode estar descansado, em vez de investir em pode ouro ou em continuar. ações. Ou então, aliás, ainda bem que falaste em investir em ações, porque o vinho, conforme o ano, valoriza muito mais que o ouro. Pronto, Portanto, há uma economicamente. Eu até costumo dizer, estes vinhos que duram muitos anos, que nós podemos guardá-lo por pelo menos até que a seleção portuguesa ganhe um campeonato do mundo, mas tem que ter o cuidado de beber antes do momento final. Portanto, que ele vai durar muitos anos. Este aqui, seguramente, e vai ter, aliás, e ainda, se quem optar por adquirir este vinho na Made in Portugal, se quiser ter uma grande experiência, abre uma garrafa por ano
e vai vendo a evolução que ele tem já da brand. concordo mais. Essa história de guardar 30 anos Não, isso não. estava a parecer muito viável. Agora abrir uma por ano já me parece uma boa estratégia. A minha experiência... Porque a gente convém ir bebendo, não é? A minha experiência... Compras e depois fica aí tudo para... A minha experiência é precisamente Tu não fluides. quando se tem, por exemplo, uma caixa de 6 garrafas de algumas amostras, é tirar uma por ano. Parece uma ótima ideia. E o perfil altera totalmente. Ok. Porque lá está, mais uma vez eu repito, o vinho é um ser vivo. Mas é difícil compararmos um ano depois, mas As reações de oxidação vão ocorrendo. Por fim, vamos terminar num Quinta da Lapa, que é com a minha casta estrangeira preferida, que é a Cabernet Sauvignon. É uma casta mundialmente plantada, é a casta mais plantada em todo o mundo, atualmente. É uma casta cheia de polifenóis e de tanino, e que deve ser bebido com mais tempo e deve também ter um estágio prolongado em madeira. Caso contrário... é de que zona é esta? Neste momento estamos com um Quinta da Lapa, que é um vinho regional Tejo tinto o do ano 2015 e feito apenas com Cabernet Sauvignon, que é uma casta fantástica e que dá para muitas coisas. Olha, por exemplo, às vezes quando nós estamos no fim de garrafa, se tivermos mais que uma pessoa com a nossa cara a metade, não temos muitas ideias para uma sobremesa, vai extraordinariamente bem, por exemplo, com um chocolate belga. Tão bom. Olha a conversa a melhorar, hein? Chocolate, vinho, carne metade. Parece... Aliás, ainda há pouco tempo eu escrevi precisamente a harmonização de vinhos com chocolates. Portanto, às vezes são ideias tão simples. Acho que é. Diz? Calbo, é belga, não é? Cabernet Sauvignon. Não, Calbo, a marca de chocolates. Sim, passe a publicidade. A Cabernet Sauvignon, portanto, é a casta típica da região de Bordeaux. Nós queixamos por vezes, nós em Portugal temos muitas denominações de origem, regiões. João, sabes quantas denominações de origem tem só a região de Bordeaux? Mas os seguidores do clube e do Medellín Portugal estão à espera já. Algumas 80. 80? Alguma AOX. Ok. Apelação do Régime Contrôlé. Portanto, e a Borgonha também tem mais ou menos essa, só que o terroir perfeito é sem dúvida estas zonas de argila, como é o caso da Quinta da Lapa, ligeiramente calcário, mas com muito argila. O que é que tem, qual é a vantagem da argila na maturação da Cabernet Sauvignon? É que a argila é um extraordinário condutor de calor. Portanto, se estiver tórrido, o tempo ou estiver quente, ajuda, digamos, de certa forma, a planta a evoluir. E também tem outra vantagem, como é impermeável, portanto toda a gotícula de água e toda a umidade, portanto o solo absorve. Aquela medalha de ouro que está ali é uma medalha de ouro de um concurso feito em Bruxelas. Bruxelas, ano de 2017. Exatamente, 2018. Medalha de ouro. Salvo erro. Portanto, o Clube de Vinhos Portugueses, com frequência, dos principais concursos internacionais, publica todos estes resultados. Portanto, se alguém pretender saber o resultado de algum concurso, pode visitar a página e temos lá os resultados, porque entendo que é muito importante, além de o produtor dizer que ganha uma medalha, nós portugueses também termos essa percepção. E percebermos a pontuação A pontuação. Só existem 2 ou 3 concursos que aparecem com a pontuação e tudo. O principal é o concurso da Decanter, aparece os medalhados e aparece com a pontuação. E uma das coisas que acho que falha nos concursos é precisamente a questão da pontuação. Esta casa de produção de vinho costuma ser bem premiada, que este vinho é sensacional. Costuma ser. A Cabernet Sauvignon, como disse, para mim é a melhor casta que Portugal pode ter. Este vinho vai com todo o tipo de carnes, excetuando de carnes brancas, porque, por exemplo, se nós tivermos um simples frango, e lá está, o tempero tem muita influência, um simples frango assado, quase sem temperos nenhuns, este vinho vai sobrepor extraordinariamente ao comer. Mas se o frango tiver especiarias, tiver assim um bocado picante, tiver aquilo que nós chamamos o gindugue, etc., e estiver bem apurado, aí sim já se justifica este vinho. Para nunca sobrepormos o vinho que estamos a beber à comida. Portanto, lá está isto. Mas olha que beber o vinho só por si já... Quem vai a uma churrasqueira e pega um frango ou pega um grelhado e traz um simples refrigerante, não sabe que perde. Sim. E não acompanhar com um bom vinho. Mais uma vez, pode ser adquirido através da Made in Portugal.
portanto está disponível. O que é que me Há diz? quanto tempo é que a Made in Portugal demora a entregar as garrafas Se for a nível nacional, 3, 4 dias. 3, 4 dias, porque como Se for a nível internacional, que é muito frequente e está na gênese do projeto da Made in Portugal, promover produtos prémio portugueses fora de Portugal, desde janeiro de 2017, temos zonas do mundo que conseguimos entregar em 7 dias, 7 a 8 dias, e outras zonas do globo em que provavelmente um pouco mais. dos anos mais tórridos. E lá está, o ano 2015 terá sido porventura o ano mais propício para Cabernet, porque 2015 a 2017 a temperatura média anual foi em subida. Em 2014 tivemos um problema muito sério. Por isso é que estes dois produtores do Dão e Trás-os-Montes tiveram grandes problemas em produzir bom vinho. Porquê? Porque na fase de vindima choveu torrencialmente, em 2015. conforme nos lembro, em 2014. 2015 já foi um ano bastante, pelo menos 3 graus mais quente do que 2014 em média anual. E isto faz toda a diferença. Isto favorece todas as... Eu vou fazendo as perguntas mais elementares porque são o meu nível de conhecimento ainda é muito básico. Esse aumento de temperatura favorece de uma maneira transversal toda a produção, ou há algumas castas que têm mais... Depende da zona e do tipo de solo e inclusivamente existe algo que pouco se fala, que tem a ver com a inclinação do solo, ou de norte para sul ou de este para oeste. É interessante verificar, por exemplo, quem tinha vinhas de norte para sul no ano passado em que se deu o fabuloso escaldão, essas vinhas ficaram afetadas. Quem estava de este para oeste, negativamente. Quem estava de este para oeste teve as vinhas protegidas. Porquê? Porque há nascente, portanto, ainda está a fazer sombra. Portanto, e depois ainda houve um erro que muita gente cometeu, que foi, nós tivemos um mês de maio relativamente fresco, o que de certa forma estava a atrasar a maturação da uva, e muita gente precipitou-se a fazer logo a remoção de folhas precisamente à nascente, para de um lado amadurecer um pouco mais depressa a uva, por outro ficava a uva protegida a partir da 1, 2 da tarde, portanto com as folhas que estava, e esse aspecto, quanto a mim, foi uma precipitação. Isto tanto faz falar de videiras, pareiras, macieiras. O problema foi exatamente esse. Olha, pegando nesse tema, em relação a este vinho beneficia do terroir único em que... Bastante argiloso, principalmente solos argilosos. E da exposição? Esta zona portanto, nós estamos a falar de uma zona de Aveiras de Cima, portanto a Zambuja, onde fica a Quinta da Lapa. Temos uma zona em Alenquer, que é onde está atualmente a Quinta de Pancas, que é o solo ideal em Portugal para termos um belíssimo Cabernet Sauvignon, e ainda bem que há 2, 3 anos a Quinta de Pancas resolveu voltar a produzir monovarietais de Cabernet. Mas para mim, a zona com maior potencial para produzir um belíssimo Cabernet, e apesar de não ser uma zona argilosa, é a zona encostada à Serra da Marofa, na Beira Alta, ou seja, no concelho de Castelo Rodrigo. Porquê? Porque tem uma determinada altitude, é certo. A Cabernet Sauvignon, houve alguém que disse que foi o enólogo da Quinta de Sanguinhal, que se tivermos que levar uma videira para a Lua, uma delas será a Cabernet, que é das castas mais resistentes, quer a doenças, quer a questões climatéricas. No caso da altitude e da zona que estamos a falar, mais uma vez, o verão é sempre tórrido. A vantagem da serra é que dá alguma proteção e a planta suavemente evolui o fruto, e o resultado final será um vinho equilibrado em nível de elegância. Portanto, vamos buscar. Mas produzido lá, exato. Tens uma pessoa com quem falas, que é a Quinta da Caldeirinha, em Castelo Rodrigo. Sim. Portanto, eles têm um Cabernet. Para mim, esse é um dos melhores Cabernet Sauvignon do país. Mas para mim, e nós já provámos Cabernet Sauvignon aqui no Clube de Vinhos Portugueses, em prova aberta foi aquele Valesias em Cabernet Sauvignon, não sei se te lembras. Não. Cabernet, com um rótulo dourado. E também te lembras de um também que estava excelente, que era um Casal das Freiras, com um rótulo escuro. Esse era mono Cabernet. Um terreno
absolutamente argiloso. E acho que foi a analogia que deves ter feito, porque de facto este vinho faz-me também... Faz lembrar o Sim, outro, não é? sim, sim, Brutal. Este aqui ainda está em evolução, porque ele ainda está com um ligeiro açúcar residual no fim. Se vocês, se estivermos atentos a nível de paladar, ainda tem um ligeiro açúcar residual. Como as bactérias são anaeróbias, portanto, em princípio vai continuar a fermentar. O que não deve acontecer é enlagar. Ainda, curiosamente, e por falar em fermentação de uvas, recentemente recebi uma questão no Clube de Vinhos Portugueses, em que o senhor dizia que, bem, eu controlei os açúcares do vinho, portanto pus a macerar, controlei os açúcares, controlei o dia sempre, isto agora nunca mais evolui. E eu perguntei-lhe, e o senhor controlou a temperatura? Não, pois é provavelmente, se não controlou a temperatura, se o tempo arrefecer em demasia, morre a levedura, é a mesma coisa que fermentar pão. Portanto, se morrer a levedura ao fermentares o pão, ele nunca mais cresce, mesmo que acrescentes adicional. E se acrescentar a levedura, nestes casos de vinho, conduz ao desavinho. Olha, um vinho com bom aspecto, bom aroma, excepcional paladar também. E final de boca, o que é que achas do final de boca deste vinho? Este vinho tem um final de boca médio-longo, não é assim tão longo, mas contudo a Cabernet é uma casta que demora muitos anos a evoluir. A meu ver, as Cabernets, apesar desta ser de 2015 e ser um vinho já mais ou menos feito, mas também depende da forma como ele for aberto e escancionado, porque quem tiver um decanter, portanto, ao deitar lentamente vai abrir muito mais o vinho, vai micro-oxigenar. Contudo, a Cabernet é uma casta que requer, além da madeira, que requer bastante tempo em garrafa. Muito bem. Portanto, um Cabernet com 10 anos, por exemplo, é um vinho perfeito para qualquer ocasião, como me estava a referir, o fim de refeição, um excelente chocolate belga, de preferência, dá uma combinação do outro mundo. Muito bem, fica a sugestão. Fica a sugestão. Fechamos aqui a nossa primeira sessão de Vinhos by Made in Portugal, com o apoio também do Clube de Vinhos Portugueses. Espero que tenham gostado. Até breve.